Fala pessoal, aqui gravando mais um Por Dentro das Invenções. Hoje vou mostrar como se transforma uma polia estriada numa polia simples, polia A, né? Essa polia aqui é do alternador do carro com motor de moto, né? Como ela é estriada, eu tive que remover porque os outros instrumentos, inclusive o cardan, que era esse no primeiro vídeo, e depois eu modifiquei, coloquei uma cruzeta de Chevette bem aqui, coloquei uma polia maior de Fusca para rodar mais rapidamente os instrumentos, e aí eu saquei fora. Você veja que não houve quebra, não houve dano, simplesmente tirei porque essa rígida eu percebi que ela estava causando uma certa resistência. Então, para transformar a polia, lá no alternador dele era essa estriada. Então eu tive que tirar ela fora e coloquei outra simples, adaptada. Mas o problema é que lá ficou um pouquinho assim, ó, de empeno. A polia fica rodando e em alta velocidade ela fica balançando. Nos vídeos, eu creio que a maioria não percebeu, ou nem ninguém percebeu. Só que aqui eu fico vendo e eu tento fazer as coisas para ficar o mais normal possível. Eu não aceito aquele empeno que está lá, né? Vai danificar a médio prazo o rolamento aqui do alternador. E eu não quero isso. Quero que ele tenha a vida útil dele normal, certo? Então, como fazer para transformar essa polia numa polia simples? Veja bem, eu cortei com um disco de 1 milímetro essa primeira borda aqui, tirei para fora. Depois fiz outro corte entre as estrias e tirei uma estria fora, essa aqui, ó, certo? Então já tirei uma estria fora. Aqui elas são 3 estrias aqui, ó, ela já tá com 2. Ficou, ó, literalmente muito parecida com a polia simples aqui. Eu fiz de propósito para ficar um pouco mais estreito aqui no centro, porque essa aqui é um pouco mais rasa do que essa vai ficar, certo? Então eu usei aqui Tec Bond, ó, para fixar essa borda aqui no lugar, certo? Para aqui, por quê? Porque quem não já sabe dessa dica, eu vou deixar a dica. Quando você tiver alguma coisa para fazer assim em metal, para depois soldar, é difícil. Então você coloca o Tec Bond. Tá? Eu dei 4 pontinhos aqui e aí coloquei no lugar, ó, firme, certo? E aí eu venho, dou um ponto de solda aqui, do outro lado, vou intercalando os pontos para ela centralizar, ficar bem centralizado. Porque imagina eu ter que colocar isso aqui em cima, certo? Tentar centralizar essa bordazinha aqui, e aí quando eu der um ponto de solda aqui, aí ia puxar para cá, ia levantar aqui. Então eu ficava uma trabalheira danada para soldar e ainda ia ficar com problema. Então quando eu dou um ponto de Tec Bond, fica bem firme no lugar, ó, não sai. Só sai se eu bater mesmo, né? E aí dá para soldar com facilidade. É claro que eu não vou deixar simplesmente colocar Tec Bond e colocar no lugar lá, porque isso aqui vai voar fora. Alta rotação com a pressão da correia aqui não dá certo. Então é só para fixar, centralizar e aí soldar. Então, como eu já tirei o que eu queria, aí eu vou fazer isso aqui depois, ó. Veja bem, eu fiz aqui só para demonstrar. Eu vou desgastar as duas rebarbas aqui, certo? E aí depois com um disco flap eu dou um acabamento aqui para tirar qualquer borda e ficar bem lisinho para não ir comendo a polia. Então vai ficar bem fundo, bem legal. Já testei aqui a polia aqui nessa parte e ficou muito bom, certo? Vai ficar muito bom. Essa polia original, a dificuldade é essa, ó, muito fina, né? Todas as polia A que eu encontrei, elas são grossas, praticamente da espessura daqui. Ela desce reta, ela não tem essa espessura, ela é bem grossona. E o eixo desse alternador mais moderno, eles são assim, mais curtinhos. Então não deu. Lá eu fiz uma adaptação que eu não gostei, né? Não estou gostando, principalmente por causa do balanço. Então eu procurei nas autopeças, não tem polia A assim, fininha, que dê para colocar lá no eixo e colocar a porca e a argoela de pressão. Então, como eu cacei em todo canto, fui no torneiro para dar um passe numa polia
grossa, ele disse que não ia suportar porque não é aço. Essa daqui é feita de aço, por isso que é estreitinha assim. As outras são feitas de ferro fundido, e aí quando desse um passo para ficar nessa espessura, ela ia ficar aqui muito fina e ia quebrar, porque o material da polia não suporta trabalhar tão fino assim. Então a única solução foi fazer, por isso que eu fiz isso, certo? Então vai ficar bem feitinha, porque é a original do alternador, a espessura do eixo, a cava que encaixa, você vê que tem uma borda, parece uma arruela. Vai ficar perfeito na minha adaptação, sem eu precisar mexer no alternador para lá ou para cá, para centralizar a correia. E aí, ó, vai ficar bem bacana, bem funda, certo? E bem legal. Ó, depois que eu tirar as estrias aqui, ó, vai se tornar uma polia A, certo? Eu vou tirar antes que dê problema lá no rolamento, né? O carro com motor de moto tá andando bem, né? Tá gerando bem, só que essa daqui ainda é menor do que a que tá lá, a original, essa aqui. E então vai gerar mais energia com menos rotação. Isso é melhor ainda para o projeto. E eu não vou precisar modificar nada lá no carro, nem as bases do alternador, porque o alternador tem a regulagem, né? Então eu vou colocar lá, colocar a correia e esticar e prender no lugar certo. Então fica a dica aí, porque às vezes a gente procura coisas e não acha. Tem gente que diz que é gambiarra. Não, não é mesmo. Não considere gambiarra, porque aqui ficou na dimensão certa. Olha só, comparando com a outra. Na dimensão certa, vai ficar bem calibradinha. Aqui foi cortado bem feitinho, porque quando se corta entre as estrias, eu cortei essa borda aqui entre a primeira estria, tirei fora, depois cortei a outra estria, que é aquela que está ali fora. E aí chegou onde eu queria, só tá com duas. E aí, ó, você vê, quase não ficou borda aqui, ó. Dá pra ver? Só a risquinha. Ainda não tá soldado. Então quando eu soldar aqui e der o acabamento, vai ficar perfeito, literalmente perfeito, certo? Então fica a dica aí para quem quer transformar uma polia estriada numa simples, por necessidade, como eu, e sem ficar uma gambiarra, literalmente. Vai ficar bem feito aqui e usual. Quando eu terminar aqui, eu volto rapidinho só para mostrar como ela ficou. Bom, gente, voltando aqui para mostrar já a polia no lugar, finalizada. Veja bem aí a correia, como está bem casada, né? Essa sobra aqui sobra em qualquer polia, né? Não entra 100%. Isso ficou extremamente igual a uma polia normal. Veja bem aí. Olha o tanto, olha o tamanho só, olha a espessura da polia, da parede, da correia, né? Olha o tanto que ela entra, né? Então, só para demonstrar aí, né? Como ficou, ó. Apertado, rosca normal, né? Olha a cava aí para a correia como ficou boa. E agora sem penas, dá para rodar e embalar com o dedo aqui, sem peno, sem problema algum. Agora sim, ficou original, né? E a polia ficou boa. Então fica a dica aí, eu vou montar lá. E esse alternador, ó, pequenininho, a ventilação do alternador antigo é fora, desse é dentro, ó, dá para ver rodando ali a hélicezinha para refrigerar. E um alternador bem pequeno, ó, bem pequeno mesmo. E olha, 60 amperes aqui, ó, 60 amperes, 3.5 volts, 60 amperes. Então, para ver como é a evolução, né? Retificador de os diodos aqui, ó, bem grandes, né? E aí esse alternador trabalha bem, gera muito, mantém o sistema tudo ok, de boa, certo? Agora eu vou montar lá. Fica a dica aí desse PDI. Quem quiser transformar uma polia estriada numa polia simples, dá para fazer. Valeu!